Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé, nesse dia 16 de maio de 2025, nessa sexta-feira da quarta semana da Páscoa, e o evangelho que a igreja nos traz hoje é de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus e tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu estiver ido preparar-vos o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como dizia Marco Aurélio, imperador romano, que nasceu em 1121 e morreu em 180, viu? Agradeça a Deus e não reclame. Poderia ser muito pior, né? É melhor a gente ter um coração de agradecimento. O que o Evangelho nos traz no dia de hoje? O Evangelho vai nos dizendo, naquele contexto de despedida, depois do lava-pés. Jesus começa um discurso longo depois do lava-pés, orientando os seus discípulos. Logo em seguida, ao dizer que alguém levantará o calcanhar contra ele, também orientar os discípulos que eles não são mais importantes do que o Mestre. Eles são mensageiros e eles não são mais importantes do que aquele que enviou uma mensagem a alguém, orientando para que eles não caiam na vaidade, na soberba, na prepotência, na arrogância. E dando continuidade, iniciando assim esse capítulo 14, Jesus começa a dizer: Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Por que isso? Porque diante do discurso de Jesus após o lava-pés, é um momento de despedida, né? É um momento de um testamento, é um momento em que Jesus começa a passar a sua herança, viu? E diante do ato de passar a herança, isso cria um pânico nos discípulos. Como é que nós vamos viver agora sem você? Se você está indo embora, como é que nós vamos viver? E por isso Jesus diz esse discurso para acalmar o coração dos discípulos, para que eles não se desesperem, nem percam a esperança. Por isso Jesus começa: não se perturbe o vosso coração, porque ele está falando para a gente com o coração perturbado. Quem é esse que come seu pão e levantará o calcanhar contra você? Viu? E diante dos anúncios da paixão, viu? Diante dos sinóticos que Jesus sempre anuncia a sua paixão, morte e ressurreição, eles não sabiam nada da ressurreição, não tinham a mínima ideia do que seria isso, tinha medo de perguntar. O que ele quer dizer com isso, hein? O que será isso? O paixão e morte a gente sabe, né? A brutalidade da vida, a estupidez do ser humano. Mas a ressurreição não tinha experiência de ressurreição, viu? Não tinha ideia disso, viu? Então nós vamos olhando, Jesus vai acalmando, está falando para os seus discípulos: não perturbeis o vosso coração, viu? Tendes fé em Deus e tendes fé em mim também. Lembrando que no Evangelho de João, a grande manifestação de Jesus é em busca sempre de que as pessoas possam acreditar nele. Tem 7 sinais, que ele não usa o termo milagres, mas usa o termo sinais. E todos os sinais que Jesus faz, o primeiro é a boda de Caná e o último é a ressurreição de Lázaro, é para que eles creiam nele, para que acreditem em Jesus. Então, não perturbeis o vosso coração, credes em Deus e credes em mim também. Viu? E continua: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Então Jesus faz uma promessa para a gente acalmar o coração, a gente acreditar nele, acreditar no Pai, e a certeza que na casa do meu Pai há muitas moradas. No reinado de Deus há muitas moradas. E ele diz: se não fosse assim, eu teria vos dito. Mas estou dizendo a verdade. Lembrando sempre que Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E prossegue esse texto: se assim não fosse, eu teria vos dito: vou preparar um lugar para vós, e voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Então é uma promessa de Jesus de que nós não iremos nos separar.
Uma promessa de Jesus que estaremos juntos. Uma promessa de Jesus que Ele estará junto com os seus. Para isso, acalmar o coração, acreditar nele, porque na casa do Pai há muitas moradas, e Ele vai preparar o lugar para que todos nós, indo com Ele, depois vou buscar vocês para que estejamos juntos. É a promessa de Jesus que após a morte estaremos juntos. Viu? Após a paixão e morte estaremos juntos. Viu? Na casa do Pai. Viu? E essa é a esperança nossa. Viu? E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé diz, nós não sabemos o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que o caminho, a verdade e a vida? Porque para um judeu, cumprir a lei era o caminho, a verdade e a vida. Viu? E o que significa isso? É encontrar um caminho que vai me levar a uma verdade que garante a minha vida. É isso. Por isso que Jesus, eu sou o caminho, me siga, vocês encontrarão uma verdade e essa verdade dará vida a vocês. Porque é o que nós queremos. Nós queremos encontrar um caminho nesse mundo que vai nos levar a uma verdade que garanta a minha vida, que garanta a minha sobrevivência, que garanta a minha presença nesse mundo. Por isso a gente vai abrindo o nosso coração para que a gente possa encontrar em Jesus um caminho para viver uma vida, encontrar uma verdade, que essa verdade nos liberte e nos dê vida. Viu? Por isso a frase bonita, a verdade vos libertará. A verdade que é Jesus Cristo, crer nele, nos libertará da morte definitiva. De uma vida sem sentido, de uma vida sem propósito, de uma vida limitada, fragilizada. Que Jesus Cristo seja o nosso caminho, nos leve ao encontro a uma verdade e nos dê vida e vida em abundância, que é o que ele diz. Não quero qualquer vidinha, eu quero uma vida em abundância. E vida em abundância é vida de convivência, de fé, de carinho e afeto. Um abraço, até mais.